Nós, esse mês, estamos conversando acerca Deus conosco, aquele que não se isolou, já preparando o nosso coração para a celebração de Natal. Não sei você, eu já esperava o Natal. Para mim, a partir de julho já podia ser Natal, de julho a dezembro, né? Um ano tão complicado. Então, quando chegou novembro, a gente lá em casa já montou a árvore de Natal. Eu tenho 2 filhos pequenos, eles já desmontaram, eu montei de novo, já passei raiva, enfim. Mas está lá o que sobrou da árvore de Natal, eu acho que até o dia 25 segura. E nesse mês, a partir da semana passada, a gente começou a refletir sobre essa temática. Deus conosco, aquele que não se isolou. Esse é o nome de Deus, Emanuel. Deus conosco. Em tempos onde nós tivemos que nos isolar de diversas formas, no trabalho, em casa, na família, enfim. É bom lembrar que Deus não se isolou. Deus rompeu todas as barreiras para nos encontrar. Rompeu todas as barreiras que nós colocamos ao longo da história para nos isolar, que nos afastavam de Deus. Mas Deus, nesse movimento maravilhoso, veio ao nosso encontro. E isso deve encher o nosso coração de alegria. E o texto de hoje é o texto de Lucas, capítulo 1, do verso 46 ao verso 55. É um cântico, uma canção, entoada por Maria. E eu convido você a acompanhar a leitura do texto, que diz assim: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos nos mais íntimos do coração. Derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos seus antepassados. A ideia hoje é conversarmos a respeito desse tema, Deus conosco, nossa alegria. Semana passada nós conversamos acerca da gratidão, Deus conosco, nossa gratidão, vendo como a chegada do Messias, a presença de Deus entre nós, traz júbilo, gratidão no nosso coração, nos nossos lábios. E a ideia hoje é conversarmos e refletirmos acerca do tema da alegria. A presença de Deus no nosso meio sempre suscita em nós, entre nós, através de nós, alegria. Traz um espírito alegre em nós. É interessante que o contexto desse texto, do Cântico de Maria, se encaixa num contexto de muita alegria. Maria anteriormente recebe a notícia do anjo Gabriel, que ela ficaria grávida, daria à luz ao Filho de Deus, e sabe também, através do anjo, que sua prima Isabel também está grávida, milagrosamente, divinamente, porque ela já era de idade avançada e era estéril. E, bom, assim que Maria soube dessa notícia, vai até a casa da sua prima Isabel, compartilhar da alegria com ela. E quando ela chega na casa de Isabel, um texto também que nos é conhecido, Isabel se alegra com a presença de Maria, mas não apenas com a presença de Maria, sua prima, mas com tudo que estava acontecendo com ela, agora Maria trazendo no seu ventre o Filho de Deus. Então Isabel se alegra muito, fica muito feliz, tomada de alegria. O menino que está na barriga de Isabel, João, o Batista, ele também se alegra, porque ele percebe que entra ali na sua casa, mesmo estando no ventre da sua mãe Isabel, a mãe do Senhor Jesus Cristo. Isso também é extraordinário, esse encontro. João se alegra e Maria então se alegra juntamente. Então você tem 3 pessoas que são tomadas por uma alegria divina por causa da presença do Cristo.
E a ideia nessa série, ao longo desse mês, nesse ano conturbado, nesse ano difícil, é lembrar-nos a todos que não importa o cenário, a presença de Deus em nós e entre nós irá suscitar sempre alegria. Não à toa que esse é um dos gomos do fruto do Espírito. O Espírito de Deus em nós produz alegria. Então, vamos conversar e refletir acerca dessa canção entoada por Maria. E eu quero olhar esse texto a partir de 4 perguntas. E a primeira pergunta é: quem canta essa canção? Quem entoa esse cântico? Quem canta esse hino de louvor? E é uma resposta meio óbvia, né? Você vai falar, é Maria, está lá. Inclusive está o cântico de Maria. Não tem muita novidade nessa resposta. Mas vindo de Lucas, não. Não é meio óbvio, porque você precisa se lembrar, e eu sei que você sabe disso, que Lucas, ele foi o único gentil a escrever uma carta que compõe, um texto, o Evangelho, enfim, que compõe o Novo Testamento. O único gentil escrevendo sobre Jesus e escrevendo sobre a igreja, o livro de Lucas, e o Evangelho de Lucas e Atos, né? Todos escritos por Lucas, foi o único gentil a escrever no meio dos judeus. E uma marca de Lucas é dar visibilidade àqueles que eram invisíveis, mas que agora em Jesus ganham vez, ganham voz. Então, quando Lucas nos sinaliza e nos revela que quem canta essa canção é Maria, tem muita coisa por trás disso. Então, disse Maria. E o que está por trás da pessoa de Maria? Primeiro, Maria era uma mulher. Uma mulher que agora vai falar sobre Deus. Uma mulher que, aliás, vai falar num contexto onde as mulheres pouco tinham espaço. Maria era uma jovem. Recebe essa notícia, provavelmente entre os seus 14 e 17 anos. Uma jovem pobre. Quem vai falar é uma mulher jovem, pobre, de uma cidade periférica chamada Nazaré, que não constava nem nos mapas de tão periférica que era. Isso é muito significativo. Saber que a chegada de Deus entre os homens dá voz àqueles e àquelas que antes não tinham voz. Traz à luz, como personagens principais dessa história, pessoas que eram escanteadas, de lugares escanteados. Não à toa que quando eu imagino que você lá montando o seu presépio talvez, você coloca os personagens que aparecem no Evangelho. Maria, José, tem Jesus, os magos que nem de Israel eram, os pastores, gente que não era evidenciada na história. Só não estão ali presentes os líderes religiosos, as autoridades, os homens de destaque da época de Jesus. Isso é muito significativo em perceber que Deus entre nós traz luz e traz para a luz aqueles que antes não tinham espaço e não tinham vez na história, não tinham voz. Maria vai falar e vai falar acerca de Deus. Ela vai fazer teologia, vai cantar uma canção sobre como Deus se manifestou na história. Nós temos aqui uma primeira aplicação que aquece o nosso coração, que é Deus entre nós nos dá a possibilidade de, mesmo nós, pequeninos, e muitas vezes desconsiderados na história, não contados na história, ter a oportunidade de participar daquilo que Deus está promovendo no mundo. A notícia mais importante da história, a chegada do Filho de Deus, não foi dada pelos arautos do rei, não foi dada por Herodes, não foi dada por César, foi dada por Maria, uma mulher pobre de Nazaré.
Quem canta também nos ensina algo maravilhoso. Que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Que Deus usa aquelas coisas que a princípio não têm valor para confundir o estereótipo humano. Para nos ensinar que Deus não valora as coisas como nós valoramos. O fato do Filho de Deus vir por meio de uma mulher, de uma cidade periférica, pobre, nos ensina que o convite do Evangelho é sempre um convite de fé e de revelação. Quem acreditaria num testemunho de uma mulher de Nazaré, jovem, com uma história assim que, calma aí, como é que você ficou grávida mesmo? Você é virgem e ficou grávida? Quem acreditaria nessa loucura? Quem é você? Maria, como que é o nome do seu pai? Qual cidade? Nazaré? Nazaré, existe Nazaré, gente? Que cidade é essa? Mas isso nos faz lembrar do que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Deus entre nós nos convida à fé. E a chegada do Cristo na história do Filho de Deus só é possível de ser assimilada e compreendida, tornando-se uma verdade em nós por meio da revelação. Porque por mensagem é uma loucura. Mas foi assim que Deus decidiu atuar na história desde o princípio. Quem canta é Maria. E uma segunda pergunta é: por que canta? O que leva Maria a cantar? O que enche o seu coração de alegria? A gente sabe que cantar é expressar algo que está lá dentro da nossa alma, seja um lamento ou seja um canto de alegria, tipo quando a gente está muito feliz, entra no banheiro para cantar, porque ali é o lugar mais seguro para cantar, para os desafinados, né? Você entra lá e canta, ninguém te ouve. Por que Maria canta? Ela nos ensina que essa canção vem do fundo da sua alma, com todo o seu ser. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, ou seja, não é algo superficial, mas é algo que envolve todo o seu ser. E ela canta, o motivo do seu louvor é por causa da misericórdia de Deus. Pois Deus atentou para a humildade da sua serva. Essa expressão revela a misericórdia de Deus. Deus Todo-Poderoso, capaz de olhar, de contar, de chamar para ser parceiro na história gente humilde, gente simples. Maria reconhece que ela era pecadora como todas as outras mulheres e como todo ser humano. Ela reconhece Deus como seu Salvador. Ela se reconhece alguém que precisava e necessitava de salvação. A escolha de Maria não era porque ela foi ou era uma mulher distinta das outras, pecadora como todas. Como todo ser humano, carente da salvação de Deus, e ela reconhece isso. Porém, o que enche o seu coração, o seu ser, a sua alma, o seu espírito de alegria, a tal ponto que ela entoa louvor a Deus, é reconhecer a misericórdia de Deus, chamando ela para essa missão que é e foi a missão das mais magníficas da história. Cuidar do Filho de Deus. Esse cântico de Maria se aproxima muito com muitos salmos e também, por exemplo, com a canção que Ana entoa quando ela recebe a notícia que vai gerar à luz a Samuel. Num contexto também bem adverso. Mas o que distingue a Maria de outras mulheres da história que foram levantadas por Deus, é que Maria e José têm o privilégio
de cuidar não apenas do povo de Deus, como os homens e mulheres que foram levantados anteriormente, mas cuidar do próprio Filho de Deus, do próprio Deus, que viria do seu ventre. Ela reconhece a sua pequenez e reconhece que isso é fruto da misericórdia de Deus, e isso enche o seu coração de alegria, a tal ponto que faz com que ela entoe louvores, porque não tem como ser diferente. Quando nós estamos em contato com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus, com o perdão de Deus, não tem como termos outra resposta, senão uma resposta de louvor. Uma vez, um amigo perguntou no seminário para o professor, por que a gente adora a Deus? Será que Deus tem um problema assim de carência, e vez ou outra a gente tem que ficar falando, Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, a gente está aqui, hein, conta com a gente te ama? Obviamente que não. E o professor respondeu uma das respostas mais incríveis que eu já ouvi. Nós adoramos a Deus, porque quando conhecemos a Deus, não existe outra resposta que possamos dar, que não seja uma resposta de adoração. É óbvio. Quando nós conhecemos a Deus, quando nos é revelada a beleza da história do Evangelho, da mensagem do Evangelho, a boa notícia, a ação misericordiosa de Deus em nós, entre nós e para conosco, não existe outra resposta possível, não importa a condição, não importa o tempo, que não uma resposta de louvor. Maria também louva e ela canta, porque ela reconhece a misericórdia de Deus e porque ela reconhece o poder de Deus. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, e de fato, Maria e José tiveram o privilégio de cuidarem do Filho de Deus. E ela diz, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Maria louva a Deus como reconhecimento da sua misericórdia, também como reconhecimento do seu poder. Ela sabe que o que Deus está operando nela e vai operar na história através dela é uma manifestação clara e indiscutível do seu poder. Quando Maria recebe a notícia da parte do anjo, ela pergunta para o anjo, mas como isso vai acontecer? Eu ainda sou virgem, não tenho relações com José, como posso eu ter um filho? E o anjo Gabriel diz para Maria, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. O que acontecia no ventre de Maria era a expressão do poder de Deus. E é muito interessante essa fala do anjo, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, porque nos remete a Gênesis 1:1. Quando diz, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Os estudiosos entendem que essa expressão, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, é um movimento à semelhança de um útero. É como se o Espírito Santo estivesse fazendo um movimento à semelhança de um útero. E de uma matéria sem forma e vazia, Deus traz vida. E essa é uma linguagem próxima que o anjo diz, o Espírito Santo estará sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E desse ventre, sem a necessidade de uma semente humana, Deus trará vida. Isso é a expressão do poder de Deus. O poder de Deus na história está sempre, de Gênesis a Apocalipse, nos ensinando que Deus continua trazendo vida de lugares sem forma e vazio. Que Deus tem poder para trazer vida de formas
inimagináveis. Maria louva a Deus por sua misericórdia, louva a Deus pelo seu poder. Uma terceira pergunta que nós podemos fazer para esse texto é: para quem que Maria canta? Para quem ela direciona o seu louvor? Num primeiro momento, ali no contexto, óbvio, ela está respondendo a uma ação de Isabel, ao que acontece com o menino João, ela está respondendo em forma de canção para aqueles que estão próximos a ela ali. Mas, obviamente, que essa canção perpassa a história, e não fica apenas naquele contexto. Ela vai dizer: a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, estende-se aos que o temem, de geração em geração, Ele realizou poderosos feitos com seu braço. É uma canção que vai de geração em geração e nos alcança aqui hoje, inclusive. Mas quando Maria canta essa canção, ela nos ensina acerca de dois públicos distintos que estão contidos ali no seu louvor. Um primeiro público receberia essa mensagem da chegada do Messias, do Emanuel, Deus conosco. Esse primeiro público receberia essa mensagem como uma mensagem de juízo. Como uma mensagem de juízo. Mas Maria também nos conta de um segundo público, que receberia a notícia da chegada do Messias como uma mensagem de graça e de esperança. Quem são essas pessoas que compõem esses públicos na canção de Maria? Para quem que Maria canta? E o primeiro grupo são os soberbos de coração. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. A chegada do Messias, do Filho de Deus, Deus entre nós, é uma mensagem de advertência e de juízo aos soberbos. Aqueles que dizem se garantir por si mesmo, aqueles que batem no peito e dizem: não, eu dou conta, eu não preciso disso. Aqueles que não reconhecem a centralidade de Jesus Cristo na história e em sua vida. Aqueles que fazem planos pelas suas próprias forças. Aqueles que, como os líderes religiosos, os fariseus, ou o fariseu da passagem do fariseu e publicano, bate no peito orando para Deus, tendo a pachorra de falar com Deus, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse pecador. Os soberbos de coração, para os soberbos de coração, a chegada do Messias, Deus entre nós, é uma notícia de advertência e de juízo. Porque eles serão dispersos. Dispersos. Um outro grupo que compõe esse primeiro público, na canção de Maria, que recebe e receberá a notícia de Jesus, da chegada do Filho de Deus, como uma mensagem de juízo, são os governantes, as autoridades. Derrubou governantes dos seus tronos, os poderosos. E aqui não é o governante pelo governante, tá? Talvez você está aí aspirando a algum cargo de governo, fica tranquilo. Não é aqui de forma genérica. Esses poderosos são aqueles que fazem uso da sua autoridade, do privilégio, do seu maquinário de força e bélico para oprimir os fracos, para roubar os pobres, para subjugar os homens. Para esses homens, para essas autoridades, sejam elas de um país, ou seja ela a autoridade de uma casa, mas que faz uso da sua força e do seu direito para oprimir os que estão ao seu redor, a chegada do Messias é um anúncio de advertência. Vocês serão derrubados. E é interessante ver na história que os reinos dos mais poderosos passam.
Jesus nasce no contexto de Herodes, no contexto do Império Romano. Hoje, se você for para Roma, você só encontra ruína e história. Mas o Evangelho continua a crescer e a frutificar. A mensagem do Filho de Deus, da chegada de Deus entre nós, é uma advertência para aqueles que batem no peito e dizem, eu dou conta, os soberbos de coração, para aqueles que usam da sua autoridade e são déspotas e esmagam os seres humanos que estão abaixo dele. Essa é uma mensagem de advertência para esse grupo. Mas também existe um outro grupo que faz parte desse primeiro público a qual Maria canta, e que receberam e recebem essa mensagem como uma advertência, uma mensagem de juízo. Os ricos. Maria diz, despediu de mãos vazias os ricos. Aqueles que se pautam nas suas riquezas. Aqueles que tendo tudo, querem mais. Aqueles que não compreenderam que o que têm é para partilha. Aqueles que enriqueceram à custa dos outros, do esmagamento e da injustiça dos outros. Maria nos ensina que a chegada do Deus entre nós, Emanuel, para esse grupo, essa notícia é uma advertência e uma notícia de juízo. E a mensagem é, Deus despediu de mãos vazias os ricos. Serão despedidos de mãos vazias. Soberbos, poderosos, ricos. São os personagens, a figura que compõe esse imaginário de homem de sucesso. Esse imaginário de um homem bem-sucedido. Alguém que não precisa de ninguém. Alguém que tem poder e autoridade, manda e desmanda. Alguém que tem dinheiro e riqueza. Pois bem, a chegada do Messias entre nós é uma advertência e um juízo a esse tipo de gente. Porém, Maria também nos conta de um outro público que recebe a notícia da chegada do Messias em seu meio como uma notícia de graça e esperança. Mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos. Se o primeiro grupo nós temos a imagem desse ser humano que não precisa de ninguém, que confia no seu poder, na sua autoridade, nas suas riquezas, no segundo público a gente tem a imagem contrária. Melhor expressa na oração do publicano, da mesma parábola que eu citei, que chega diante do altar, no templo de Deus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou nada, eu não tenho nada. Para esse grupo dos humildes de coração, para esse grupo dos famintos, dos que passam fome, dos que foram relegados na história, como Maria e seu povo de Nazaré, como tantas pessoas famintas que se encontraram com Jesus ao longo do seu ministério, e tantos humildes que se encontraram ao longo de Jesus no seu ministério. Essa notícia da chegada do Filho de Deus, Deus de Deus, luz de luz entre nós, é uma notícia graciosa, de esperança e de alegria, porque Ele exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos. Isso é muito significativo, porque num mundo desigual, entre poderosos, soberbos e ricos, humildes e famintos, Deus entre nós chega e escolhe um lado, o lado dos humildes e o lado dos famintos. E essa é uma marca clara nos evangelhos, sobretudo no evangelho de Lucas.
o que deixava de cabelo em pé os poderosos, as autoridades religiosas da época de Jesus, que passava mais tempo na rua do que no templo, que parava para conversar com prostitutas, com pecadores, que chamava para o seu time um publicano. O cântico de Maria faz coro com o cântico dos profetas. Deus ouve o clamor do justo, o clamor do seu povo oprimido pela mão do faraó. Deus levanta a sua voz contra aqueles que ajuntam casa sobre casa, terra sobre terra, até ficarem como últimos moradores, como diz o profeta Isaías. E por fim, sobre o que Maria canta? Qual que é o conteúdo central da sua canção? E o conteúdo central da sua canção é a ação de Deus na história. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria não era alguém alheia à fé do seu povo, à tradição do seu povo. Era uma mulher que iria cantar e queria falar sobre Deus, e ela sabia do que estava falando, e por revelação do Espírito Santo tinha plena consciência do que estava acontecendo naquele momento. E o que estava acontecendo naquele momento não se referia apenas a ela, mas se referia ao cumprimento do que foi dito pelos profetas, ao cumprimento da palavra empenhada a Abraão, ao cumprimento da palavra empenhada a Israel, ao povo de Deus. Por meio do Espírito Santo, Maria tinha consciência de que o que estava acontecendo ali era o cumprimento da profecia e da promessa mais importante da história, que foi dada em Gênesis, no Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus trazendo juízo sobre a serpente, sobre o primeiro casal, Ele diz à mulher e à serpente: a mulher dará um filho. Esse filho esmagará a cabeça da serpente. Séculos se passaram, mas a palavra de Deus não passou e se cumpriu. Maria canta sobre a ação de Deus na história. Maria canta sobre a fidelidade de Deus, sobre o cumprimento da sua palavra, sobre a palavra que tinha sido dada tempos atrás e que agora se cumpria. Isso nos ensina que o Emanuel, Deus conosco, é o cumprimento de todas as profecias. É Deus cumprindo a sua palavra. É Deus sendo fiel no que disse. É Deus alimentando a nossa fé, a nossa esperança, nos ensinando que Ele cumpre o que Ele prometeu. E nós temos um problema quanto a isso, porque muitas vezes nos ensinaram de forma equivocada que Deus nos promete tudo. Que Deus prometeu que a gente ia ter uma boa casa, que a gente ia ter um bom carro, que a gente ia ter uma boa família, que Deus estava prometendo aquele varão, aquele homem lá estava sendo prometido para você. Que Deus prometeu que você nunca ia passar por adversidade. E aí quando a gente vê que essas coisas não se cumprem, a gente frustra com Deus. Mas Deus não prometeu nada disso. Não que Deus não nos dê essas coisas. Mas a priori o que Deus nos prometeu é a chegada do seu Filho. E isso basta. E isso é suficiente. Não pense você que Maria não sabia dos riscos dessa notícia. Imagina, depois de 3 meses ela volta para José e diz: então José, eu estou grávida. Você ficou 3 meses na casa da sua prima Isabel, e você volta aqui e diz para mim que está grávida, a gente não teve nenhuma relação.
Não pense você que no contexto de Maria, uma notícia dessa era recebida, que legal. Mulheres assim eram apedrejadas. Maria sabia dos riscos, mas a chegada do Cristo bastava, era suficiente. Deus cumprindo a sua promessa. Por isso que quando nós celebramos o Natal, nós celebramos a fidelidade de Deus e também olhamos para frente, sabendo que Deus cumprirá a sua promessa. Ainda existe uma promessa de Deus em aberto. E a promessa de Deus que ainda está em aberto, da qual nós aguardamos com grande expectativa, é a volta do seu Filho, a plenitude do seu reino. E se Ele cumpriu aqui, Ele também é fiel para cumprir lá. Por isso que nós caminhamos, nós continuamos indo, até que Ele venha, com a certeza de que Deus cumpriu a sua palavra, cumprirá a sua palavra, que é uma questão de tempo, até que o menino que nasceu na manjedoura de forma humilde, volte com os céus abertos, como o Senhor, autoridade sobre tudo, sobre todos, tendo um nome que é sobre todo nome. O menino da manjedoura voltará como Rei do universo. Não existirá ninguém no céu, na terra, que não se prostrará ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. É uma questão de tempo. Aguardemos, porque Deus cumpriu a sua palavra ali, lá, e vai cumprir quando Cristo voltar. Paizinho, que o Senhor nos revele a beleza da tua encarnação, Deus entre nós, Deus conosco. Que os nossos olhos sejam abertos, que possamos crer e saber que o Senhor é um Deus que suscita alegria em nós, por causa da sua presença entre nós e conosco. Que possamos, mesmo nesses contextos de adversidades dos quais passamos, permanecer desfrutando da tua alegria, porque sabemos que a tua presença nos basta, é suficiente, e o Senhor conosco e entre nós é a razão principal para nos alegrarmos. Em Cristo Jesus. Amém.